Aleluia, graça e paz, queridos. Hoje realmente nós não teremos nem a salinha das crianças, primeiro porque não tem criança, e porque a professora também certamente não pôde chegar até aqui, né? A gente entende perfeitamente que a chuva foi um pouquinho, né, além do normal, e por essa razão muitos não puderam estar aqui. Mas que bom que você está aqui, você que está em casa nos assistindo também, seja muito bem-vindo, que o Senhor possa estar falando ao seu coração nessa noite através da palavra do Senhor. Amém, queridos? Pode soltar para nós aí o endereço. Isso. A palavra do Senhor está baseada no livro de 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos. Você depois vai deixar a sua Bíblia aberta para que possamos acompanhar outros versículos. Obrigado, irmão. Amém para todo mundo? Todos acharam? Então vamos lá, começando no verso 41, diz assim: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, ele disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse é um texto bastante conhecido. Na Bíblia, quando a Bíblia fala de chuva, geralmente é um dos símbolos das bênçãos de Deus. Chuva, né? Sempre que nós vemos chuva, nós lembramos disso, damos glória a Deus e falamos sempre, né? Chuva de bênção. Não é sem razão que o compositor sacro compôs um dos belos hinos, né? Utilizado não só pelos batistas, mas por alguns outros grupos religiosos também, que diz assim, vamos lá: chuvas de bênção teremos, é a promessa de Deus, tempos benditos veremos, chuvas de bênção dos céus, chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Querido, Deus quer derramar chuva de bênção sobre nós. E não é uma chuvinha,
não é um chuvisco não, é chuvarada mesmo. Então eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa noite sobre este assunto: como viver debaixo da bênção de Deus. Fala para mim. Como viver debaixo da bênção de Deus. Aham. Essa é uma palavra, querido, que me encoraja e com certeza vai encorajar você também. É verdade que Deus abençoa, e nós ouvirmos isso, para a gente faz muito bem, mas melhor ainda é saber como viver debaixo da bênção de Deus. E o texto vai nos mostrar, vai nos ensinar a respeito. A leitura que nós fazemos, é parte de uma história que já se desenrolava há 3 anos e meio. Na época do profeta Elias, profeta de Deus. Esse fato aconteceu quando Acabe reinava sobre Israel. E naqueles dias, então, a palavra do Senhor diz que houve uma fome extrema, por causa de um período sem chuva, período de seca de 3 anos e meio. 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Querido, para nós, quando vem uma seca aí de 3, 5 meses, a gente já fica, desesperado. Imagine 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio sem chuva, querido, significa fome, significa morte, porque não tem alimento, porque se não chove, não se planta, se não planta, não se colhe. Então, essa era a situação. A parte do texto que nós lemos já nos coloca no final dessa situação, desses 3 anos e meio. Mas quando começa o capítulo 18, já começa dizendo a respeito desse longo tempo de estiagem, este grande período de seca. E no final do verso 45, então, lemos que finalmente, depois de um longo tempo de seca, a chuva veio a cair sobre a terra. E como eu falei, não foi uma simples chuvinha, foi uma chuva forte, uma chuva grande, uma chuva pesada. Então nós vamos aprender também nessa noite como receber de Deus, chuvas de bênção nessa proporção, ou seja, grandes bênçãos do Senhor. Alguns pensam que essa questão de bênção depende totalmente e exclusivamente de Deus. É verdade que Deus é soberano. Mas alguns dizem assim, não, se Deus quiser abençoar, Ele abençoa, se Ele não quiser, Ele não abençoa, Ele abençoa do jeito que Ele quer, quando Ele quer. É verdade, até certo ponto. Mas pensar assim, é quase que dizer assim, olha, se Deus for com a nossa cara, Ele abençoa. Se Ele não for, não tiver de bom humor, Ele não abençoa. E as coisas não é assim. Deus não brinca de abençoar. Deus não olha para a irmã Ângela e fala assim, não gostei do seu cabelo, então não vou te abençoar. Mas Ele vai olhar para a Thaís e falar, gostei do penteado da Thaís, vou abençoar ela. Não, as coisas não são assim, dessa forma. Existem, querido, princípios, e Deus trabalha com princípios. O que eu falei? Deus trabalha com princípios. O que são esses princípios? São leis que Ele mesmo estabeleceu. Amém? E nós vamos aprender sobre isso, para termos a bênção de Deus sobre nós, quais as condições, o que é que nós temos que cumprir. A primeira coisa que nós temos que fazer é não ter um coração dividido. O que eu falei? Não ter um coração dividido. Porque coração dividido, querido, impossibilita Deus de agir sobre a nossa vida. Aí no verso 21 aí do capítulo que nós lemos, do capítulo 18 de 1 Reis, está escrito que o povo estava dividido entre Deus e Baal. E Elias então chama a atenção e diz, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois deuses? Se Baal é Deus, então servia a Baal, mas se o Senhor é Deus, então servia a Deus.
E diz então, que a resposta diz que o povo não respondeu nada, ou seja, quem cala? O povo não respondeu nada, ou seja, o povo estava em cima do muro, sem resolver a quem servir e a quem adorar. Querida, a palavra de Deus já nos adverte, o Senhor Jesus, lá no famoso Sermão do Monte, capítulo 6, verso 24, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, não há a menor possibilidade. E ele ainda diz assim, porque você vai agradar um e aborrecer o outro. Então não tem como você servir a dois senhores. Deus não aceita ser servido junto com o outro. A Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia! A Bíblia também ensina que só a Ele devemos adorar e que só a Ele nós devemos prestar culto. O primeiro dos 10 mandamentos já diz assim, Êxodo 21, não há outro deuses além de mim. Jesus também no mesmo Sermão do Monte do capítulo 6, verso 33, diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, querido, para termos a bênção de Deus sobre a nossa vida, nós temos que eliminar tudo aquilo que possa estar dividindo o nosso coração. Veja bem, não é afastar, é eliminar. E no texto, no verso 40, mostra que Elias eliminou os profetas de Baal, ou seja, Elias eliminou aquilo que dividia o coração do povo. De igual modo, querido, nós também precisamos eliminar aquilo que possa estar dividindo o nosso coração. Para termos bênção sobre a nossa vida, sobre a sua vida, talvez você vai ter que eliminar algumas coisas. Talvez você vai ter que eliminar um certo relacionamento. Talvez você vai ter que eliminar algumas amizades. Talvez você vai ter que eliminar alguns comportamentos, algumas atitudes inadequadas que não convêm com a vida de um servo de Deus. E na verdade nós sabemos o que temos que eliminar. O Espírito Santo de Deus mostra, fala comigo, fala com você, aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, aquilo que possa estar dividindo o nosso coração, impedindo que nós venhamos a viver debaixo da bênção de Deus. Ou Deus é inteiro na nossa vida, ou Ele não é nada. Ah, eu não quero saber de Deus, mas também não quero saber do diabo. Não existe essa possibilidade. Se você não quer saber de Deus, automaticamente você já está dando lugar ao inimigo na sua vida. Segunda coisa, para viver debaixo da bênção de Deus, nós temos que enfrentar os desafios. O que eu falei? Elias teve que enfrentar um grande desafio. 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de uma deusa chamada Zera, que era uma deusa babilônica. E foi um desafio tremendo, porque Elias era só ele contra esses 850. Mas Elias encarou, Elias enfrentou e venceu esse desafio. Querido, e aqui cabe uma pergunta: quais são os seus desafios? Porque muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos enfrentar os desafios. Mas há desafios para serem enfrentados, há desafios para serem vencidos. Talvez você vai ter que enfrentar o desafio da preguiça, do desânimo. Você já viu que às vezes a gente tem ânimo para todas as coisas, mas quando chega a hora de ir para o culto, dá um desânimo danado. Na hora de orar, dá um desânimo. Na hora de ler a Bíblia, dá um desânimo tremendo. Talvez seja esse um grande desafio que você vai ter que enfrentar e vencer. Ou quem sabe, o desafio de romper definitivamente com a vida mundana e devassa.
O desafio de vencer a carne e os seus desejos, que a palavra de Deus sempre nos adverte a isso, que a carne é um inimigo que nós precisamos vencer. Muitas vezes a bênção, querido, só vem depois que nós vencemos esses desafios. Foi o que aconteceu com Elias. Após ele vencer esse grande desafio, a Bíblia diz então que veio uma abundante chuva. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Coloca diante do Senhor, enfrente os desafios que estão atrapalhando você a viver debaixo da bênção. Rompa com tudo isso, enfrente tudo isso, seja vitorioso e a chuva de bênção vai cair sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre o seu trabalho. Aleluia! Terceira condição para estarmos debaixo da bênção de Deus é ser submisso à autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Você pode repetir? Ser submisso à autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. O profeta Elias era um profeta de Deus sobre aquele povo. Ele era a autoridade, o líder espiritual daquele povo. E aí no verso 30, aí nós vamos ver Elias orientando o povo. E Elias diz então, se aproximem de mim. E o povo se aproximou. No verso 33, Elias fala, olha, encham de água 4 jarras grandes e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. E lemos que o povo fez assim. Querido, eu queria que você imaginasse uma coisa. Não tinha água, certo? 3 anos e meio sem chuva. Encher 4 jarras de água e colocar ali... Certamente o povo fala, que isso rapaz, o negócio desse aqui, isso vale ouro, e eu vou derramar em cima disso. Diz o texto que eles obedeceram. E no verso 34, Elias falou assim, de novo, e eles fizeram de novo. Sabe o que significa isso, querido? Isso significa submissão à autoridade espiritual. Quem é o líder espiritual que Deus colocou sobre a sua vida? No nosso caso, o pastor. Outras denominações é o bispo, é o ancião, é o presbítero, é o apóstolo. Mas a pergunta é, você tem sido submisso à orientação e à autoridade do seu pastor? Ué, mas isso tem a ver com a bênção de Deus sobre a minha vida? E muito. Lembro de Saul? Falei sobre ele domingo passado. O pecado da rebeldia de Saul, não submetendo à autoridade de Samuel, o sacerdote, e fazendo muitas coisas erradas, inclusive de prestar sacrifício, coisa que só o sacerdote podia fazer. E aí Deus repreende severamente Saul, dizendo, Saul, tem porventura o Senhor maior prazer em que se o Senhor tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em sacrifícios, em holocausto. Querido, Deus não tem bênção para quem é rebelde e desobediente. O que eu falei? Não tem. Aliás, já tem um slogan que diz, obediência gera bênção. O autor de Hebreus capítulo 13, verso 17 diz assim, sede pois obediente a vossos pastores, porque velam pelas vossas almas. E a Bíblia faz uma analogia entre pastor, lobo e ovelha. O lobo naturalmente representando o inimigo da nossa vida. E o pastor, aquele que cuida, que zela pela ovelha. Enquanto a ovelha é obediente, está ali, no aprisco, sob o olhar do pastor, sobre os cuidados do pastor, ela está bem. Mas aquela que muitas vezes é rebelde, que vira e mexe, dá uma escapulidinha, o lobo já está de olho. Quando ela afasta um pouco, o lobo vai lá e apanha. E assim acontece na vida espiritual, querido.
Quando você é rebelde, não obedece à orientação do seu líder espiritual, quando você não está debaixo dessa autoridade, daquele que vela, daquele que põe o joelho no chão, que te aconselha quando você precisa, você vai acabar caindo nas garras do lobo. Tem pessoas que dizem assim, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, quem manda na minha vida sou eu faço o que eu quero. Ok, você é livre, mas essa não é a orientação da palavra de Deus. Certa vez, quando eu pastoreava uma outra igreja, e nós estávamos concluindo o templo, e nós fizemos uma galeria, que hoje está pronta, glória a Deus, mas na época não estava pronta essa galeria. Faltava ainda o guarda-corpo, estava perigoso, e eu então dei uma orientação para que ninguém subisse, a não ser quem fosse ficar lá, que era o pessoal do som. Eu disse, olha, ninguém suba. E um certo irmão subiu, e eu pedi um diácono, falei, por favor, chega lá e diz para ele, para que não pode subir. E ele diz assim, eu fico aonde eu quero, ninguém manda em mim. Isso é rebeldia. E ele está por aí até hoje. Marcando passo, nunca cresceu na vida, não firma em igreja nenhuma, é desse jeito. Porque é rebelde, não obedece, não submete à orientação do seu líder espiritual. Querido, não faça isso, porque você está cavando dificuldade para a sua vida. Pessoas que de repente saem da igreja, vai embora, nem um tchau dá. Você não sabe o mal que você está causando para a sua vida. Não faça isso. Você precisa se filiar a uma igreja. Você precisa ter um pastor. Você precisa ter alguém para exercer autoridade espiritual sobre a sua vida. Você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, querido. Talvez você ainda não mediu a dimensão do quanto isso é importante na sua vida. Tem crente que a igreja é igual borboleta. Cada domingo ele pousa numa igreja. E o diabo percebe esse que voa para aqui, voa para ali, uma hora pega aquele pulsar, aquele negócio de pegar a borboleta e tchop, ó. E agora também tem uma moda perigosa, que é a moda do culto online. Querido, o culto online é bom, é um dia igual hoje, por exemplo. Tenho certeza, e assim espera, mas posso afirmar com certeza, que muita gente não pôde vir hoje, mas certamente vai acompanhar online. Você está enfermo, tem possibilidade, você está no hospital, é uma benção. Mas o culto online não substitui o culto presencial. Até porque, querido, a igreja é um corpo, é composto de membros. Você já viu algum membro sobreviver fora do corpo? Corta uma mão e vê se ela vai sobreviver fora do corpo. Não vai. Tira um pé, vê se vai sobreviver. Não vai. Então, como membro desse corpo, cujo cabeça é Cristo, nós temos que estar unidos, juntos. Amém, querido? Então, se submeta à orientação da autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Toda vez que Elias dava um comando, o povo seguia o seu comando. Então vamos lá, para vivermos debaixo da mão abençoadora de Deus, da bênção de Deus. Primeiro, nosso coração não pode estar dividido. Segundo, nós temos que enfrentar os desafios. Terceiro, nós temos que submeter a autoridade espiritual. E quarta, nós temos que ter o altar restaurado. Qual é o quarto? Verso 30, então lemos que Elias reparou o altar que estava quebrado. Querido, altar era o lugar do sacrifício. Nos dias do Velho Testamento, o culto a Deus consistia em sacrifício de um animal sadio, inocente, que era sacrificado sobre o altar. Isso já era uma profecia do que Jesus iria fazer por nós, tempos depois, como fez.
A cruz foi o altar onde Jesus se ofereceu como sacrifício para a nossa salvação. Então diz o texto que Elias se pôs a restaurar o altar que estava sujo, estava quebrado. Querido, isso é sinal de que há muito tempo não se oferecia sacrifício a Deus. Hoje o altar do sacrifício é a minha vida, é a sua vida. E aí cabe uma pergunta: como é que está o nosso altar? Como é que está a sua vida? Como está esse altar? Está perfeito? Ou está quebrado? Está com defeito? O altar da nossa vida está limpo? Ou tem coisa precisando tirar, muita sujeira precisando tirar? Está em ordem? Ou tem coisa que está fora do lugar, precisando ser colocado no lugar adequado? Não se presta um culto a Deus, querido. Não se presta um sacrifício a Deus de qualquer jeito. Esse foi o tema do sermão de domingo passado. Lembra disso? Cuidado com as coisas espirituais. E eu falei de Uzá, eu falei de Nadab e Abiú, falei de Saul, falei de Caim. Pessoas essas que não estavam com a sua vida em dia, em regular, para poder oferecer culto a Deus. Temos que ter a vida limpa, arrumada, coração puro, mente pura, corpo puro. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 5, ele diz assim: vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Paulo, Romanos capítulo 2, verso 1 e 2, diz: rogo-vos, pois, irmão, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Altar puro, limpo, restaurado. Querido, esses são alguns princípios espirituais que nós devemos observar se queremos viver debaixo da bênção de Deus. Quais são eles? Não ter um coração dividido, enfrentar os desafios, submeter a autoridade espiritual e ter o altar restaurado. Elias e o povo cumpriram essas exigências. E como resultado, o verso 45 diz que começou a ventar e veio uma grande chuva. Querido, Deus espera o mesmo de nós, que nós também possamos assim viver. E como resultado, chuvas de bênção virão sobre a nossa vida. Amém? Amém. Vamos declarar isso? Vamos ficar em pé? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal
a chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Alalabaxana, canta, yadarabá. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus irá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, chover. Abre as comportas do céu, vai chover. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado, Deus querido, porque o Senhor é o Deus da provisão, Pai. O Senhor é aquele que faz chover sobre as nossas vidas bênção, Pai, sem medida, Pai. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela Tua palavra, Senhor, e que nós possamos, meu Deus e meu Pai, obedecê-la, que nós possamos, meu Deus e meu Pai, cumprir, meu Deus e meu Pai, os Teus propósitos, os Teus princípios, Senhor Deus e meu Pai, para que assim, meu Deus, a chuva de bênção possa estar sempre, meu Deus, caindo sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, Pai, sobre os nossos entes queridos. Senhor, obrigado, meu Deus e meu Pai, por cada coração que esteve aqui nessa noite, ó Pai. Que as bênçãos do Senhor, meu Deus, venham sobre a vida de cada um deles, cada família aqui representada. Deus, abençoa também aqueles que estiveram acompanhando através da internet, Senhor. Que a chuva de bênção também, meu Deus, alcance cada um deles, ó Pai. Senhor, abençoa nossos irmãos que estão viajando, que estarão retornando, meu Deus. Traga-os em paz, em segurança, Senhor. Pai, aqueles que foram impedidos de vir esta noite por causa da chuva, abençoa eles também, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite de sono tranquilo e abençoador, dá-nos uma semana de bênção, e que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu grande amor,
a comunhão e a consolação do Teu Espírito seja com todos nós, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe. Querido.